Bom, pessoal, nessa aula nós vamos ver sobre os ponteiros, né? O que são os ponteiros? Embora nós já tenhamos utilizado eles, né? Só que no contexto dos parâmetros passados por referência. Então, na verdade, quando a gente passa um parâmetro por referência, a gente faz o uso de ponteiro, né? É uma das utilizações de ponteiro. Basicamente, os ponteiros eles são utilizados para alocação dinâmica de memória, para acessar diretamente valores em memória por outras variáveis e para passar parâmetros por referência. Então, uma das utilizações nós já fizemos, né? Nós já vimos como funciona, que são os parâmetros por referência. Hoje nós vamos ver como a gente acessa um endereço de memória, um valor em um endereço de memória, por outra variável. E depois a gente vai ver o que são as alocações dinâmicas de memória, né? A parte conceitual de alocação dinâmica de memória. Então, e essas né, são as utilizações básicas para ponteiro. Mas o que é o ponteiro em si? Né? De que se trata o assunto ponteiro, né, ou o tipo de variável ponteiro? Então, o ponteiro nada mais é do que uma variável comum com uma utilização especial. Ou seja, a forma dela armazenar a informação, ela é especial, né? Porque ela não armazena uma informação em si, ela armazena um endereço de memória. Né? Então, aí já surge a primeira dúvida, né? Se uma variável armazena um endereço de memória, por que essa variável tem que ter tipo? Né? Ou seja, ponteiro tem que ter tipo? A resposta é tem. O ponteiro ele tem tipo. Então, se eu tenho uma variável comum inteira e eu tenho um ponteiro que vai apontar para essa variável inteira, esse ponteiro ele vai ter um endereço de memória dessa variável inteira. Mas, professor, todo endereço de memória eles não são iguais quanto ao tipo? São. Se eu tenho um endereço de memória de uma variável inteira e o endereço de memória de uma variável char, o tipo desse endereço, do valor desse endereço de memória é o mesmo, né? Vai mudar só o valor dele, né? A posição que está na memória. Mas para que então que o ponteiro que aponta para um inteiro e o ponteiro que aponta para um char, eles têm que ter um tipo inteiro e char, respectivamente? Eles têm que ter o tipo, basicamente, né, para ser utilizado em expressões aritméticas. Por exemplo, eu posso utilizar um valor de uma variável por meio de um ponteiro numa expressão aritmética. Para o compilador, na hora de fazer a análise sintática, não retornar um erro de tipo, né, de inconsistência de tipo, por isso ele tem que verificar o tipo do ponteiro, mesmo não utilizando o valor do ponteiro, e sim o valor da variável para a qual esse ponteiro aponta. Então, para fazer a análise sintática de compatibilidade de tipos, é que um ponteiro ele tem que apontar para uma variável do mesmo tipo. Por exemplo, se eu quero apontar para uma variável inteira, eu tenho que ter um ponteiro do tipo inteiro. Se eu quero apontar para uma variável char, eu tenho que ter um ponteiro do tipo char. Então, o ponteiro ele é basicamente isso, é uma variável comum, né, como nós já conhecemos, inclusive com a mesma sintaxe, né, de declaração, tipo e nome. A única coisa que difere um ponteiro de uma variável comum é que antes do nome ele tem um asterisco. Então, o asterisco, né, coladinho lá no nome da variável indica que aquela variável é uma variável especial e que ela não vai armazenar, ela não vai guardar o tipo, um valor daquele tipo em questão, né, o tipo em questão que ela foi declarada. Ela vai armazenar um endereço de memória qualquer. Qual o endereço de memória? O endereço de memória da variável para qual
esse ponteiro aponta, né? Então, basicamente, né, um ponteiro é um tipo especial de variável. Só isso. Ao invés de armazenar um valor, vai armazenar um endereço de memória. Isso faz com que um ponteiro, né, acesse outra variável. Como se fosse, né, um endereço de uma residência mesmo. Né? Para acessar uma residência, eu preciso do endereço daquela residência. Né? Por exemplo, uma carta chegar na casa de alguém, essa carta tem que ter o endereço da casa de alguém. Então é como se a carta lá, o envelope onde tem o endereço, fosse um ponteiro. Então, para chegar naquela casa, eu preciso do endereço. Para chegar em uma variável, eu preciso do endereço que esse ponteiro guarda, que esse ponteiro possui. Tá bom? Então, basicamente, né, isso é um ponteiro. Né? Não tem muita diferença. A diferença é só na forma como lidar com esse tipo de variável. Tá? Isso a gente vai começar a ver agora. Confirma para mim se vocês conseguem enxergar a minha tela aí. Ok, obrigado. Bom, então antes de mais nada, vamos entender, né, como funcionam e como está organizada uma variável. Vamos começar por uma variável comum, tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou declarar uma variável v, certo? E vou atribuir 10 para essa variável v. Essa variável v, ela está dividida em 3 partes, que é a identificação dela, que é v, o valor que ela carrega, nesse caso é 10, e o endereço de memória, que eu não sei, né? A não ser para um uso muito específico, eu não preciso nem saber desse endereço de memória em si. Aqui nós vamos verificar ele só para a gente ter uma ideia, né, de que a gente está falando. Eu vou começar aqui com C Alt mesmo. Se ficar muito ruim as visualizações, a gente utiliza o printf. Tá? Então olha lá, C Alt. Vou mostrar aqui, vamos começar a ver, vou estruturar aqui essa variável na tela, tá? As informações dela. Então, eu vou colocar aqui identificação. Esse aqui eu vou colocar aqui como constante mesmo, tá? Que não tem como eu pegar a identificação por meio da variável. Então, a identificação dessa variável, né, é v. Agora, nós vamos ver aqui o valor da variável. Qual é o valor? O valor eu vou mostrar o valor que tem dentro dessa variável. E eu vou mostrar também o endereço de memória. Tá, deixa eu só pular a linha aqui também. Endereço de memória. Qual é o endereço de memória? Em C, quando eu quero mostrar o endereço de memória ou ter acesso ao endereço de memória de uma variável, eu uso o E comercial. Então, E comercial V. Tá? Então, uma variável, ela tem essa estrutura. Olha lá. Identificação dessa variável em questão. Aí foi a única informação que eu usei constante. Tá? Então, identificação V, né, foi o nome da variável. Valor 10 foi essa atribuição que eu fiz. E uma novidade para a gente aqui é o endereço de memória. Tá vendo esse hexadecimal aqui? Esse hexadecimal uma codificação que especifica o lugar da memória onde eu aloquei esses 4 bytes para guardar essa informação inteira aqui. Então, essa informação inteira está nesse endereço. Tá? É como se fosse a casa, né, que guarda esse valor aqui, e que para facilitar, para eu não ter que guardar, saber esse endereço inteiro aqui toda vez, eu dei um apelido para esse endereço aqui, ó, de V. Tá? Então essa é a estrutura da variável. Tranquilo, gente, até aí? Tranquilo? Beleza? Então olha só.
Quando eu mando exibir o valor da variável v, o que ele exibe? Ele exibe 10, né? Que foi a informação que eu guardei lá dentro. É o que me interessa numa variável. Tá? Bom, essa daqui é a variável v. Agora, eu vou declarar um tipo especial de variável. Tem um asterisco. Eu vou chamar de PV, tá? De ponteiro de v. Não vou nem fazer associação no nome quanto a v. Vou deixar só como p, né? Que é uma variável ponteiro. Se eu quero fazer essa variável ponteiro apontar para uma variável em questão, eu preciso de, aqui eu guardei o valor 10 dentro da variável, certo? V. O que eu guardo dentro da variável ponteiro? Não é um valor, é um endereço de memória da variável para qual eu quero apontar, para qual esse ponteiro deve apontar. Então, aqui eu não guardo um valor 10, por exemplo, um inteiro 10. Eu guardo um endereço de memória de uma variável para qual eu quero apontar. Tá? E aí, agora, nós já podemos fazer o mesmo exercício dali de cima, o mesmo exemplo dali de cima da variável v. Olha só, eu vou até copiar aqui, eu faço as alterações. Então, olha só, identificação dele não é asterisco P, tá, gente? Acaba sendo P mesmo. Agora a gente vai ver as diferenças dele, tá? Valor. Agora, o valor de P. Aqui é a primeira coisa que nós vamos ver, qual é o valor de P. Primeira diferença, o valor de V ele mostra 10, né? O valor de P, a gente vai ver o que ele mostra. E o endereço de memória de P. Tá, né? Vamos ver que são duas coisas diferentes. Então, olha só. Vamos colocar aqui na frente para a gente ver, né? Que tem duas informações. Deixa eu dar dois saltos de linha aqui para separar. Então, olha lá. Tá aqui, Eu tenho uma variável v, né? Eu declarei ela uma variável inteira comum. Acabamos de ver isso com o valor 10 e o endereço de memória 0x22fe4c. Ok? Depois eu declarei um ponteiro, né? Olha só, a identificação do ponteiro é p. Olha o valor de ponteiro. O que é o valor desse ponteiro? O valor desse ponteiro não é um valor inteiro igual tem 10 aqui. Qual é o valor desse ponteiro? 0x22fe4c, que é igual a... O que é o valor do ponteiro p? O que é, gente? O valor do ponteiro p? O endereço de memória. O endereço de memória de? De V, o valor 10. Exato. P, olha. P, lembra que eu fiz, P aponta para V, olha. P aponta para V. Então, olha, P tem o endereço de memória de V. Certo? Mas P tem o endereço de memória? Tem. Tem também o endereço de memória. É o outro endereço de memória, olha. Tá vendo? É diferente, 0x22fe40. É um endereço de memória seguinte, no caso aqui, né? É um endereço de memória, a gente vê que ele está mais ou menos sequenciado. Está próximo, né? Mas é outro endereço de memória. Percebam isso. Olha, P também tem um endereço de memória. P também tem um endereço de memória. Mas o valor que P armazena, que o ponteiro armazena, é o endereço de memória de outra variável. Qual outra variável? V, que é essa aqui. Tá, então para que serve isso? Né? Eu consigo, por P, saber o valor o valor guardado dentro da variável para qual P aponta? Consigo. E aqui a gente já começa a ver algumas diferenças. Valor da variável para a qual o ponteiro aponta. Aí como que eu faço para saber o valor da variável para a qual esse ponteiro aponta?
eu vou acessar, né, esse ponteiro com asterisco. Então, só P é o valor do ponteiro, que é o endereço de memória da variável para a qual ele aponta. Asterisco P é o valor, a informação que tem dentro da variável para a qual esse ponteiro aponta. Certo? Então, olha lá. Qual é o valor que tem dentro da variável para a qual esse ponteiro aponta? 10. Tá vendo? Então, esse ponteiro aponta para a variável 0x22fe4c. O que tem dentro da variável 0x22fe4c? 10. Então, asterisco P aqui para mim é 10. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? É tranquilo, né? Então, olha só. É por isso, né? É por isso que o parâmetro por referência, que nós vimos, né, na última aula, que o parâmetro por referência, ele altera o valor de uma variável passada por parâmetro. Por quê? Porque eu não passo a variável, o valor que a variável tem, como nos parâmetros por valor. Eu passo esse endereço de memória aqui, ó. Daí eu vou lá no endereço de memória e altero, né? Porque, olha só, eu posso, por meio do ponteiro, vou fazer isso aqui, ó. Eu posso, por meio do ponteiro, ó, mudar o valor lá de V, sem acessar V. Pelo ponteiro, eu mudo o valor de V. Vou pular uma linha aqui antes, né, para não grudar. Novo valor de V. Vou mostrar o V, ó. Nem mexi nada em V, né? Alterei por P. Então, olha. Fiz, né? Declarei V, atribuí o valor 10 peguei, e vi o endereço de memória dele. Depois declarei o ponteiro, atribuí o endereço de memória de V, né? Fiz o ponteiro apontar para V. Só mostrei que o endereço de memória do ponteiro, né? É outro endereço de memória. Depois mostrei o valor da variável para qual o ponteiro aponta, que é 10. Depois aqui, ó, eu fui por meio do ponteiro, ó, não acessei V. Por meio do ponteiro, eu atribuí um novo valor para V, e aí eu mostrei, né, exibi na tela, ó, o novo valor de V é 5. Então, o ponteiro foi lá dentro foi lá no endereço de memória dessa variável V, colocou um novo valor lá, e esse valor passou a ser o valor de V. Mesmo eu não tendo feito V recebe 5. Né, eu fiz por meio do ponteiro. Então, um ponteiro, ele altera o valor, ele pode alterar o valor de uma variável. Daí tem o primeiro problema de se utilizar ponteiro, né? Problema não. Primeira necessidade de cuidados especiais ao se utilizar ponteiro. Por quê? O ponteiro, ele altera o valor da variável para a qual ele aponta. Ele pode alterar. Então, se isso for feito com consciência, né? Se você quis fazer isso, ótimo, né? Como eu fiz aqui, para demonstrar para vocês. Agora, se isso é feito sem querer, né? Por alguma alocação dinâmica, às vezes você nem percebe que você está fazendo isso, um parâmetro por referência, alguma coisa que você passou errado, você não percebe, você vai lá dentro do endereço de memória de uma variável e põe um outro valor diferente lá, sem acessar essa variável. Às vezes você perde o ponto de referência desses vetores, desses ponteiros. Um ponteiro aponta para um, outro aponta para o outro, um ponteiro aponta para uma variável, outro ponteiro aponta para a mesma variável, que é possível, e daí sem querer um ponteiro altera o valor dessa variável, e aí o seu sistema passa a funcionar de uma forma completamente errada. Então, isso é um problema de se utilizar ponteiros, né? É um problema que você tem é uma necessidade de cuidado especial que você tem que ter, né? Porque é muito fácil disso acontecer. Gente, olhando esse código que eu fiz aqui,
parece que eu estou falando é uma coisa que não faz sentido, né? Porque nós temos uma variável e um ponteiro. Mas pode acontecer, né, de ter situações em que você tenha várias variáveis e vários ponteiros. E às vezes, sem querer, dou mais de um ponteiro apontando para a mesma variável. Às vezes até querendo mesmo, né? Às vezes até de propósito, né? Você tem essa necessidade dessa situação, de ter várias variáveis, vários ponteiros apontando para uma mesma variável. O problema é que esse apontar para uma variável, esse ponteiro apontar para uma variável, isso implica em poder alterar essa variável de vários pontos diferentes. Se você não tiver o controle disso, você tem um problema na mão, né? Você tem uma bomba, né? Outra coisa que pode acontecer é você esquecer disso aqui, ó. Esquecer de apontar para uma variável. Você criar o ponteiro, esquecer de apontar para uma variável, o seu programa vai funcionar normalmente. Esse ponteiro ele vai estar apontando para algum lugar, que a gente não sabe qual lugar, né? E você vai gerar informações diferentes das que você desejava também com o seu sistema. Então, isso aqui é um ponteiro fantasma, né? Ele é um ponteiro que aponta para algum lugar, que aponta para alguma coisa, né? Quando eu esqueço de colocar essa linha, ele aponta para algum lugar, eu acho que ele está apontando para o lugar que eu queria que ele apontasse, né? Mesmo sem colocar aqui essa informação, né? Mesmo sem colocar essa instrução, esse comando, e ele vai me retornar uma informação como se estivesse apontando normalmente, sem reclamar. Então, isso daqui é um problema sério, tá? Olha só. Eu simplesmente tirei a linha que fazia P apontar para V, certo? Então, olha lá, eu tenho V, 10, normal, endereço de memória de V, é o mesmo, né? Está no mesmo lugar, a variável. Então, 0x22fe4c. Aí eu fui e declarei um ponteiro, né? P. Valor, para quem que P aponta? 0x4d5880. P está apontando para V, gente? Não está apontando para V. Eu posso fazer o sistema inteiro achando, agora eu vou fazer aqui um ponteiro que aponta para V, beleza, declarei o ponteiro, esqueci de fazer P recebe E comercial V. Aí pronto, está feito, olha o tamanho da bobagem. Eu fiz uma variável que eu queria que apontasse para V, esqueci de dar esse comando e agora está apontando para outro lugar, mas não está reclamando de erro nenhum. Está funcionando normalmente o programa. Então, olha lá, ele está apontando para esse lugar aqui. Qual o endereço de memória de P? Né? É o mesmo também, porque foi alocado no mesmo lugar. Então, olha, valor da variável para a qual o ponteiro aponta. O valor da variável para a qual o ponteiro aponta é 5068.465? Não é claramente, né? O valor da variável para a qual ele deveria apontar é 10, mas ele não está apontando. Então, isso aqui está errado? O valor da variável para a qual o ponteiro aponta é isso aqui? Não está errado, ele está apontando para isso, só que não é o que eu queria que fosse feito. Eu queria que fosse feito outra coisa, eu pensei em fazer outra coisa. Só que aquela ausência, a ausência daquela instrução, né, de P apontar para V, me gerou esse problema aqui. Porque vocês lembram lá do começo das nossas aulas, que eu falava que uma variável ela tem que ser inicializada, porque não existe aquela informação de que um valor é apagado, né? O valor no computador ele nunca é apagado, ele só é gravado por cima, entendeu? Então, em algum momento, nesse endereço de memória aqui, ó, 0x22fe40, nesse endereço de memória tinha essa informação aqui, em algum momento tinha isso. Aí eu aloquei, não gravei nada por cima, continuou com a informação velha que tinha lá atrás. Então, esse é o problema. Tá? Então, isso aqui é um ponteiro fantasma. Ó, o valor de V continua 10 nesse caso, mesmo eu alterando o valor de P aqui para 5, porque eu não alterei o valor da variável que está no endereço 0x22fe4c. Eu alterei para 5 o valor que está na variável 0x4d5880.
Então agora, se eu for nesse endereço de memória aqui, ó, vai estar o valor 5, né? E não mais 50 milhões, não, como é que é? 5 milhões 68.465, vai estar 5. Eu fui lá agora e gravei 5 nesse endereço de memória. Depois eu mostrei 10 porque eu mostrei 10 por V, né? Não mostrei 10 por asterisco P. Aqui. Então, esses são dois problemas muito sérios, né? Esse é o conceito, né? Esse é o princípio de ponteiros, né? Pode complicar ainda um pouquinho mais, né? Você tem do ponteiro que aponta para ponteiro, né? Aí é assim, aí você tem o endereço de memória de uma variável que armazena o endereço de memória de outra variável. Então você tem algumas variações, mas assim, o que é interessante a gente entender, né, para conhecer o ponteiro e saber o que acontece quando a gente utiliza uma alocação dinâmica de memória, né, que a gente ainda vai ver para frente aí, ou saber o que acontece com variáveis passadas por referência, é isso daí, né? Então esse é o princípio de ponteiro. Então é isso que eu queria saber se vocês entenderam, né, se ficou claro, né, essa mecânica, né, do funcionamento de ponteiro. Ficou claro, gente? Ué, Oi? ficou claro, mas eu fiquei com uma dúvida, foi no que o ponteiro está apontando para uma variável que você for gravado. Em C++, quando a gente desliga o computador, não é apagado tudo da memória? Não, não. É só perdido a referência. Você não tem mais acesso àquilo porque você perdeu a referência. Você já viu eu usar o termo alocação? Vou alocar uma memória aqui. Você já percebeu eu usando esse termo? Porque o que eu faço? Desculpa, já? Eu falei junto. Ah, beleza, que eu falei junto. Porque o que eu faço? Quando eu tenho uma memória, uma variável em C, C++, o que eu faço? Eu falo assim, ó, pega esse endereço de memória e guarda para mim. Qual? 0x22fe4c, por exemplo. Que tamanho? Inteiro. Então, 4 bytes. Então, vai do 0x22fe4c, né? É o primeiro endereço, mais 3. Então, vai até o 4c, 4d, 4e, 4f. Então, são as 4 unidades de memória que eu estou alocando para essa variável. Aí lá dentro eu guardei 10. Enquanto o meu programa está funcionando, eu posso acessar esse endereço de memória por meio do rótulo, do apelido que eu dei para ele, para não ter que ficar falando toda hora 0x22fe4c, eu falo só V. Né? É mais intuitivo para mim nesse caso, nesse exemplo. Então toda vez que eu usar V, eu vou nesse endereço de memória e ter acesso a essa informação lá que nesse caso eu guardei 10. Ok? Bom, desliguei, parei de rodar o programa. O que acontece? Eu apaguei esse 10 de lá? Não. Eu apaguei foi essa referência, essa alocação desse endereço de memória que eu chamei de V lá. O 10 continua lá, só que eu não tenho mais acesso a ele. Eu perdi a referência. Só isso. Mas a memória do computador não apaga, não. Quando eu declaro outra variável e faço uma outra atribuição, o que eu faço? Eu pego o mesmo endereço, pego outra informação e coloco em cima. Mas eu não vou lá e apago. Eu sempre uso informações que eu coloquei em cima. O seu computador está cheio de informações dentro do disco, dentro da memória, que você não sabe. Todas as informações, se você formatar o seu computador agora e não instalar nada por cima, os dados estão tudo lá do mesmo jeito. Inclusive dá para você recuperar. O problema é que quando você faz uma nova alocação, você tende a colocar outra informação em cima. E aquela que estava anterior você perdeu. Então é por isso que acontece isso. Ah, entendi. Mas isso não vai deixar o computador lento por não apagar? Muito pelo contrário. Ele não precisa de ter uma operação para apagar. Entendeu? Porque essa informação ela está lá, mas você não está fazendo uso. Entendeu? O que deixa seu computador lento, né, é a quantidade de informações que você tem alocadas. Né? Por exemplo, eu tenho uma foto lá de 1990.
Aí essa foto está guardada lá, consumindo espaço. Por quê? Porque está alocada. Porque quando você quiser ela, você tem que ir lá e ela vai ter que achar ela e abrir. O disco vai ter que te devolver ela. Então ela está alocada. Então todo o processo de alocação está mantido ali. Se você apaga ela, a informação dela está lá ainda, naquele espaço de memória. Mas você não tem mais referência nenhuma a ela. Então você não precisa se preocupar com a alocação dela. Inclusive você liberou aquele espaço que ela estava para você gravar outra coisa por cima. Mas se você apagou ela, acabou de apagar, e não gravou nada em cima, ela continua lá. Mas você não tem mais acesso a ela. E sem ter que ter a necessidade de uma operação de limpar o disco, né? De sei lá. É porque não existe, né? Você não volta o disco igual quando ele foi construído, né? Você não tem lá alguma coisa que apaga. Você simplesmente fala, não estou usando mais isso, está reservado para gravar outra coisa por cima. Aí faz uma outra locação e grava ali por cima de novo. Aí isso é a locação. Entendi, muito obrigado. Entendeu? Então por isso que em C a gente sempre tem esse problema aqui, viu? Isso aqui é um problema. Você declara uma variável e não inicializa. Você lembra lá no for ou nos last repetição que a gente sempre inicializa em 0, lá, em 0 qualquer valor, sempre vai lá e coloca e recebe 0, por exemplo. Porque se você não colocar, e já tem uma informação. Se eu não faço isso aqui, ó, V já tem uma informação. Qual a informação? Informação que ele tinha antes aí, qualquer, né? Olha lá. 0 nesse caso aqui. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque né, o que aconteceu aqui, ó, eu não passei o endereço, eu não fiz o ponteiro P apontar para V. Cadê? Aqui, ó. Eu não fiz o ponteiro P, já pegou outra coisa diferente. Ó. Eu não fiz o ponteiro P apontar para V, isso não quer dizer que o ponteiro P não está apontando para ninguém. Ele está apontando para qualquer outro lugar. Tá? Então, repito, são problemas que podem causar problemas muito maiores para você ao utilizar ponteiro sem ter essa completa consciência, né, do que você está fazendo ou até atenção, né? Às vezes a gente faz isso aqui por falta de atenção. Aí num programa muito grande e num programa que você não tem as informações mostrando na tela, igual eu estou fazendo aqui, aí você imagina o que pode gerar num programa de... Vamos pensar aí, um sistema que controla a temperatura, vamos contextualizar com um fato recente que a gente está vivendo agora. Isso aqui é um sistema que controla a temperatura de uma câmera que transporta... É uma câmera que transporta vacina. Tá? Então tem lá uma câmera que transporta vacina, e aí você tem um sistema em C que controla a temperatura. E aí você fez esse sistema inteirinho, deixa eu colocar um ponteiro aqui. Aí você pôs o ponteiro, esqueceu de apontar, e isso está acontecendo, está indo, né? Foi, e pronto. Seu sistema entrou em produção. Aí, tá dando uma variação lá, você não tem essas informações na tela para você ver, mas tá dando uma variação lá, sei lá, de 5 graus. No seu programa. Seu programa está controlando a temperatura, mas ele está oscilando em 5 graus fora da margem de erro que essa temperatura tem que ficar. Como que você acha esse problema no programa onde você teve ali um ponteiro fantasma perdido no meio do seu código, apontando para algum outro lugar e você perdeu essa referência? É muito complicado, né? É uma situação complicada de achar, né? É um erro complicado de se achar. Então, por isso que os cuidados a serem tomados, né, na utilização de ponteiros são redobrados, né? Eles devem ser redobrados.